Olá pessoal, tudo bem? Professor Jean Nunes, hoje para resolver a primeira trilha da disciplina de Direito Constitucional. Jean, o que é trilha mesmo? É um conjunto de atividades, de leituras, de passo a passo que eu elaborei para que a disciplina Direito Constitucional ela seja melhor compreendida, interpretada. A trilha foi preparada para aguçar o senso crítico, a capacidade investigativa, a observação sobre determinados temas e antecipar alguns conceitos que, quando nós estivermos no momento certo, eles já estarão sedimentados e você vai passar por eles com muito mais tranquilidade. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês qual é a proposta do caso concreto de hoje. Na trilha, nós vamos sempre resolver quatro questões. São duas questões de casos práticos que eu explico aqui através do vídeo, e outras duas que são trabalhos mais propriamente de pesquisa e de aprofundamento de conceitos, tá bom? Então deixa eu só reduzir aqui a tela para que você possa acompanhar junto comigo. Eu tenho aqui a imagem que vocês estão vendo é do Prez, esse slide está disponível. Eu sugiro que você, antes de assistir a resolução da trilha, pegue primeiro esse material, baixe ele, faça sua leitura e tente resolvê-lo de forma manuscrita, sem realizar muitas pesquisas, de modo a treinar o conhecimento, exercitar a sua compreensão, buscar na sua memória as informações. Claro que se tiver dificuldade, a pesquisa aí nesse momento ajuda muito, a pesquisa na doutrina e a pesquisa também da respectiva jurisprudência. Então, vou pegar aqui o caso da trilha 1, vamos para ele, tá? Só ampliar minha tela aqui, para que eu consiga enxergar melhor. Pronto. Então, o caso da trilha 1, nós vamos trabalhar primeiro o controle de constitucionalidade preventivo. Vocês vão ver no decorrer do curso de Direito Constitucional, em controle de constitucionalidade, que o controle pode ser repressivo e pode ser preventivo. O marco temporal que nós vamos utilizar de discrimine, de distinção entre o que é controle preventivo do que é controle repressivo, é exatamente o momento da promulgação da lei. A partir do momento que a lei é promulgada, ela tem existência jurídica e o controle de constitucionalidade que sobre ela incida dali em diante é um controle de constitucionalidade que nós chamaremos de repressivo, a ser exercido pelo Poder Judiciário. O controle de constitucionalidade que se verifica antes da entrada de promulgada norma, antes que ela ganhe existência jurídica, é um controle que a doutrina designa de controle preventivo. Esse controle pode ser feito, em regra, pelo Congresso Nacional, pelo Presidente da República, mas excepcionalmente também é possível que esse controle seja exercido pelo Poder Judiciário. É o que nós vamos ver na trilha de hoje. Acompanhe lá. Acompanhe lá na tela junto comigo. Bom, deixa eu ler aqui para vocês, deixa eu ler aqui para vocês o caso prático. José da Silva acaba de ser diplomado deputado federal eleito pelo Partido dos Alunos da UEMA. Olha só, um abraço aqui a todos os ex-alunos da UEMA, muitos deles hoje já são advogados, defensores públicos, promotores, juízes e são também integrantes já do Poder Legislativo em diversas funções. Muito bem, ele não tomou posse ainda, o que só vai ocorrer em 2 de fevereiro de 2023. O jovem parlamentar tomou conhecimento pela imprensa de que o governo enviou ao Legislativo projeto de emenda à Constituição que tem a finalidade de impedir novas demarcações de terras indígenas e distinguir todos os processos de regularização fundiária quilombola do país. José da Silva, que não é formado em Direito, agenda atendimento com você solicitando opinião abalizada quanto às seguintes questões processuais. A primeira questão que a gente precisa resolver é: o parlamentar pode deflagrar controle de constitucionalidade preventivo? Pode, não há nenhum problema em relação a isso. Esse controle de constitucionalidade preventiva é deflagrado, neste caso, por meio de uma ação judicial que é de mandado de segurança. Então, se impetra o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que ele avalie se aquele processo legislativo
ele é ou não compatível com a Constituição Federal de 1988. Eu trouxe aqui para vocês a jurisprudência, deixa eu reduzir aqui a tela para que você possa acompanhar junto comigo. Nesse caso tem uma especificidade que eu coloquei na questão, ele já tinha sido diplomado, portanto ele já tinha sido eleito, expedida a diplomação pela Justiça Eleitoral, mas ele ainda não havia tomado posse. Não importa, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do deputado não empossado, há a possibilidade de impetração do mandado de segurança. Foi até o caso do Kim Kataguiri, deputado federal, jovem deputado federal, que ajuizou o mandado de segurança 36.228 para discutir a eleição da mesa diretora no Congresso Nacional. E naquela oportunidade, ali nas eleições de 2018, já estávamos no ano de 2019, ele discutia a possibilidade de que não ocorresse a eleição da mesa diretora da forma como ela estava se processando, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do parlamentar diplomado, mas não empossado, para ingressar com ação judicial de mandado de segurança. Então, a legitimidade existe, tá? Muito bem. Se eu colocar aqui na tela para vocês, a questão propunha, teria legitimidade? Tem. Qual seria a medida processual cabível? A medida processual cabível, já disse para vocês, é o mandado de segurança. Esse mandado pode ser impetrado contra uma lei que está em tramitação, um projeto de lei, um PL, e pode ser impetrado contra a tramitação de um projeto de emenda à Constituição, uma PEC. E aqui nós precisamos fazer uma distinção importante. Deixa eu colocar aqui para vocês o objeto do controle. Qual que é a discussão importante? É que quando se trata de violação à Constituição, nós vamos ver no decorrer do nosso curso, a violação ela pode ser formal e ela pode ser uma violação material. Só ampliar aqui para que vocês possam me olhar melhor. Essa violação pode ser formal e material. Quando é que ela é violação formal? Quando ela resulta de violação à forma como ela está sendo elaborada no Congresso Nacional. Por vício de iniciativa, por inobservância do quórum, do trâmite adequado ou da competência legislativa. São vícios de forma. Ela pode também, aquele projeto de lei ou aquele projeto de emenda, aquela norma que está em tramitação, em criação, fase de criação, ela também pode violar a Constituição em seu conteúdo. Aí nós dizemos que a violação é material. Vamos dar um exemplo. A violação à Constituição feita por um projeto de lei que era de iniciativa do presidente da República, mas que foi deflagrado por iniciativa de um parlamentar, contém em si uma violação à Constituição de natureza formal, mas não tem, só por isso, violação ao conteúdo da Constituição. Se esse mesmo projeto de lei fizer a previsão de um tratamento discriminatório em detrimento do gênero feminino, por exemplo, esse projeto de lei será violador da Constituição em seu sentido material, em seu sentido de conteúdo. Então, existe uma violação formal, existe uma violação material. Qual é a distinção importante que a gente precisa fazer aqui, que vai sedimentar no decorrer do curso, do estudo de direito constitucional, a compreensão do controle de constitucionalidade? É que o Supremo até admite o controle de projeto de lei e de projeto de emenda, mas vai uma distinção. Em se tratando de projeto de lei, o Supremo só admite, deixa eu colocar aqui para vocês na tela, violações de natureza formal. Não são admitidas pelo Supremo Tribunal Federal impugnações a violações materiais, se tratar de projeto de lei. Direito constitucional, mandado de segurança, controle preventivo de constitucionalidade material de projeto de lei, inviabilidade. Então, para o Supremo Tribunal Federal, não é possível o controle de constitucionalidade material, ou ainda o controle de constitucionalidade sobre violação material a projeto de lei. Jean, então não cabe controle de constitucionalidade? Cabe. Preventivo?
Cabe. Nesse caso, como é que ele vai se dar então? Em relação aos aspectos formais. O controle de constitucionalidade, neste caso, ele é preventivo, exercido no Supremo Tribunal Federal por via de mandado de segurança, que vai se ater a analisar os aspectos formais da elaboração da norma. Competência legislativa, iniciativa e o próprio procedimento de criação da norma como o quórum necessário para aprovação se for uma lei complementar, por exemplo. Ok? Observar que se nós estivermos diante de um projeto de emenda à Constituição, aqui ficou muito claro, né? A decisão aqui é recente, medida cautelar e mandado de segurança 37.721 DF 2021, essa decisão. Eu vou alterar o slide, depois eu disponibilizo para vocês para deixar um pouco mais nítido. Em todo caso, já fica para vocês a seguinte noção. Em se tratando de controle de constitucionalidade preventivo incidente sobre a emenda, é possível que se discuta nesse controle tanto violação à cláusula pétrea, portanto violação material, quanto ao procedimento, violação formal. Perfeito? Então esse é um aspecto muito importante do controle de constitucionalidade e o órgão julgador, nós já vimos aqui, é o Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvidas. Ok? Muito bem, então acerca da trilha 1, essa foi a nossa primeira questão proposta. Deixa eu só colocar aqui para vocês a segunda, que é bastante interessante também, para que a gente possa ir avançando, tá bom? Dispositivos da Lei 10.705 do Estado de São Paulo, que regulamenta a intervenção da Fazenda Pública nos procedimentos de inventário e arrolamento para a cobrança de ITCMD, foram regulamentados por decreto. Você, como PGR, Procurador-Geral da República, veja que honra, você, como PGR, toma conhecimento de que o aludido decreto viola a Constituição Federal. É cabível o manejo de ação direta contra este decreto? É possível? Aqui, pessoal, a gente precisa fazer uma distinção já muito consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Qual é a distinção? O controle de constitucionalidade se presta a impugnar, a afastar violações diretas à Constituição Federal. A violação que é indireta, reflexa, aquela que atinge primeiro a lei, só indiretamente a Constituição, ela costuma ser rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se assim o é, só cabe controle de constitucionalidade contra normas primárias, leis ou emendas à Constituição, tratados internacionais, em regra, não cabe controle de constitucionalidade que tenha por objeto norma impugnada que seja um decreto, norma, portanto, secundária ou infralegal. Esta é a regra. Até coloquei aqui no slide para vocês a jurisprudência do Supremo, trazendo exatamente essa perspectiva de que, em regra, não é cabível controle de constitucionalidade sobre norma secundária ou norma acessória. Oi? Rapazita, menino. Dandan, tu tá aparecendo no vídeo, tu tá pelada aparecendo no vídeo. Fecha a porta. Eu vou deixar esse vídeo publicado, hein? E não vou pedir para que seja cortado, não. Muito bem, então, em se tratando de violação indireta... Pode abrir, criança, tá aberto. Pode abrir, senão você não vai aparecer, não. Vai, pode ir. Pode ir. Não tá no vídeo? Não tá no vídeo, não. Pode ir. Muito bem, então, em se tratando de violação indireta, não é cabível o controle de constitucionalidade. Essa é a regra. Mas o que eu trouxe aqui para vocês em caráter de exceções? São basicamente duas exceções. Quais são elas, Jean? Já apareceu novamente. Ó. Vai ficar, eu não vou editar não, vai ficar assim mesmo. Primeiro, que é possível que o fundamento da norma administrativa seja imediatamente extraído da Constituição, seja, portanto, uma violação, um ato normativo administrativo, cujo fundamento de validade
é extraído diretamente da Constituição. Nesta hipótese, veja que o julgado é recentíssimo, é admitido o controle de constitucionalidade. O STF admite o uso de ações de controle concentrado de constitucionalidade para exame de atos normativos infralegais nos casos em que a tese da inconstitucionalidade articulada pelo autor propõe o cotejo da norma impugnada diretamente com o texto da Constituição. Em discussão estava a resolução do Conselho, que não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou conteúdo normativo que lida diretamente com direitos e garantias fundamentais. Então, o Supremo entende que uma resolução do CNJ, de um tribunal superior, embora seja um ato infralegal, um ato, portanto, secundário, esse ato pode ser desafiado, pode ser impugnado por via de ação direta de controle de constitucionalidade. Ok? E a outra hipótese é quando aquele ato normativo integra a mesma cadeia normativa. O que é isso, integrar a mesma cadeia normativa? Às vezes você está impugnando uma determinada norma. Imagina aí a lei da Previdência Social. Ocorre que a validade desta norma está diretamente ligada ou relacionada com o regulamento da Previdência Social. Ou ainda, vou inverter aqui o raciocínio. O regulamento da Previdência Social materializa ou concretiza o disposto na norma legal. Neste caso, é possível, e eu diria até recomendável, que toda a cadeia normativa, o conjunto normativo que se desdobra a partir da impugnação, todo esse conjunto componha o objeto da ação em sede de controle de constitucionalidade. Em outras palavras, se você vai impugnar a Lei 8.212, que é a lei que trata das fontes de custeio, ou então a Lei 8.213, que é a lei que trata do plano de benefício da Previdência Social, é recomendável que você inclua nesta ação também o decreto da Previdência Social que regulamenta esta lei naquele ponto específico de impugnação, dentro da lógica de que toda a cadeia normativa deve ser igualmente impugnada. Toda a lógica da cadeia normativa deve ser igualmente impugnada. Ok? Muito bem. Apareceram aqui uns 15 fantasmas aqui durante a aula. Mas, enfim, durante a resolução da trilha. Mas só para deixar claro para todos que não apenas atos legais, mas também atos infralegais podem igualmente ser impugnados, desde que eles componham do mesmo modo, da mesma forma, aquela cadeia normativa, ou, outra hipótese, como já mencionado, quando o fundamento da tese levantada para a impugnação seja retirado diretamente de uma discussão constitucional. Essa é a trilha 1 e eu volto posteriormente com mais um vídeo para a trilha número 2. Um abraço e até lá.